Muito bom dia, queridos amigos e irmãos. Feliz sábado. Que a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 10 ao 13, que diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só que texto incrível o que Tiago aqui está nos mostrando. Ora, todo aquele que guarda a lei de Deus, mas tropeça em um só ponto, o que acontece? Se torna transgressor de todos. A lei de Deus não tem os 10 mandamentos? Qual que é o exemplo? Se eu tropeço em um mandamento, eu me torno culpado de todos, eu me torno transgressor de todos. E isso é muito interessante a gente ver. O versículo 9 fala assim, por conta aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. O que quer dizer? Que a lei de Deus ela é completa, ou a lei de Deus podemos dizer que ela é como uma corrente. Vamos dizer uma corrente com 10 gominhos. Se eu quebro um gominho no meio, o que acontece? Reparte a corrente, ela parte. E do mesmo jeito é com a lei de Deus. Se eu tropeço em um ponto, se eu não quero guardar um mandamento, tipo assim, tem 10, eu vou guardar 9, tem 10, eu vou guardar 8. Não, Deus ele pede o quê? Que a gente guarde os 10 mandamentos. Muitas pessoas falam assim, hoje a gente não está debaixo da lei, estamos debaixo da graça e tal. Irmãos, sim, estamos debaixo da graça sim. Eu creio, a Bíblia mostra que somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não somos salvos por guardar a lei, alguma coisa assim. Mas pensa comigo, Jesus ele veio e morreu por quê? Para que se cumprisse a lei. Se a lei de Deus pudesse ser abolida, se a lei de Deus tivesse, entre aspas, uma brecha, para que Jesus teria morrido? A maior prova que a gente deve viver em obediência é o próprio Senhor Jesus ter morrido. Ele guardava os mandamentos de Deus. Ele mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então por que a gente guarda a lei de Deus? Não para ser salvo, mas porque cremos que somos salvos aqui em Cristo Jesus. E pela fé, pela misericórdia, obedecemos a sua palavra. Porque imagina, Cristo morreu por mim para que eu deixasse de ser o quê? Um pecador. Deixasse de adulterar, roubar, matar e por aí vai. Então, a lei de Deus é interessante que fala assim, vê no versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, pois aqueles que hão de ser julgados pela lei do quê? Lei da liberdade. Hoje todos nós somos livres para escolher. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dá o quê? A liberdade de escolha. Quer dizer, quando a gente conhece a Deus, sabemos que a gente não deve o quê? Ingerir bebida alcoólica. Então o que Deus faz com a gente? Nos dá liberdade de escolha. Porque um alcoólatra, ele não consegue escolher entre beber ou não. Ele, praticamente, o corpo dele obriga a ele beber. Por isso tem tanto tratamento para ajudar essas pessoas que, coitadas, sofrem muito. E eu sei bem como é isso, porque eu tive experiência na minha família, com pessoas que tinham vício e não conseguiam se segurar. Então o que Deus faz? Ele nos liberta do poder do pecado. E agora, depois de ser libertado, agora é a nossa escolha de escolher. Ou a gente vive uma vida de santificação a Deus, ou a gente continua no erro. Mas no final, versículo 13 fala assim, porque o juízo é sem misericórdia. O juízo de Deus, irmãos. Um dia Deus vai julgar todas as obras. Por quê? Porque um dia vai chegar o final da história do pecado. Quando Jesus voltar, ele vai dar um basta em todos os pecados. Vamos dar um exemplo. Se essa caneta é o pecado, e quando Jesus voltar eu estiver agarrado com ela, Jesus vai vir e vai destruir o pecado. Mas se eu não quis soltar o pecado, eu vou ser o quê? Destruído junto. Por quê? Porque Deus, ele quer restaurar o universo como era desde o princípio, sem pecado, sem mancha, para que a alegria possa reinar eternamente em todos os lugares. É interessante que a passagem de Tiago está no Novo Testamento e fala assim, aquele que tropeça em um mandamento da lei de Deus se torna transgressor de todos. Sabe qual que é o quarto mandamento? Diz assim, lembre do dia de sábado para o santificar. Então, se um dos mandamentos fala assim, para a gente lembrar do dia de sábado, e Tiago fala se a gente tropeçar em um, a gente se torna transgressor, o que leva a gente a entender? Que devemos sim observar esse dia que Deus mandou. E sabe para que observamos o dia de sábado? Simples. O dia de sábado é um lembrete semanal que servimos ao Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, as fontes de água e tudo o que existe. Sabemos que Ele nos criou, sabemos que Ele fez a terra em 6 dias e fez o 7º dia. E nesse 7º dia Ele descansou, abençoou e santificou esse dia.
guardamos esse dia também porque é um sinal da redenção, que Jesus ele veio para nos dar o descanso do pecado, dar o descanso dessa vida triste e finalmente tirar-nos o jugo da morte. Porque no dia de sábado, tiramos esse dia para quê? Para buscar mais a Deus, se conectar mais a Deus e trabalhar junto com Deus. Muitas pessoas falam assim, os adventistas não trabalham dia de sábado. Irmãos, vocês não sabem da metade. Realmente, não trabalhamos para nós, mas para Deus, nós trabalhamos dobrado. Fazemos visita, recolhemos alimento, damos estudos bíblicos, fazemos culto jovens, fazemos culto pela manhã. Então, hoje é o dia que mais e mais trabalhamos para Deus. E por isso que a gente respeita esse dia, porque Deus falou, santificais meus sábados, que será um sinal entre mim e vós. Para quê? Para que lembrar que o meu povo reconhece que eu sou o Deus Criador. Se você até hoje não teve a oportunidade de descansar nesse dia, e se hoje você tem a oportunidade, descanse no dia, tire esse dia para ouvir uns louvores, para ler a palavra de Deus, ver uma pregação, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais a sua vida e da sua família. Que Deus esteja com todos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá diariamente de conhecer mais sobre a sua santa palavra. Assim como o livro de Tiago mostra, se a gente tropeçar em um só ponto, Senhor, a gente se torna transgressor, nos ajude, Pai, a servir o Senhor conforme a sua vontade. Pai, sabemos que enquanto a gente estiver aqui na terra, vamos ser pecadores, vamos ser falhos, Senhor. Mas sabemos também que você é um Deus misericordioso, que nos estende a mão toda vez que caímos. E está aqui para nos ajudar, Pai. Então lhe pedimos, Senhor, quando tropeçarmos, Senhor, nos levante. Quando não tivermos entendimento, Pai, nos dá sabedoria, para que a gente saiba como viver ao seu lado, para que quando o Senhor Jesus voltar, a gente possa ir até com Ele nas nuvens do céu e viver para sempre com o Senhor. Esteja conosco, nos abençoe e nos guarde. Em nome do grande amor do Senhor Jesus. Amém.